Fala pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu costumo fazer aqui no canal, tá? Geralmente faço vídeos de uma análise só de uma empresa e como eu abri lá no Instagram um questionamento para vocês, né, alguma sugestão de vídeo, muitas dessas sugestões foi para fazer uma análise do setor, um setor específico, e também eu perguntei qual empresa vocês gostariam que eu analisasse. Muita gente perguntou da TOTVS, outra pessoal perguntou da antiga Senior, né, e outro da Lynx. Então eu estou fazendo nesse momento, vou fazer um vídeo um pouco diferente explicando o setor, tá, de software, esse setor que engloba essas três empresas, e eu acabo então respondendo um pouco cada um, tá bom? Vamos fazer analisando aqui a TOTVS rapidamente, tá? Tá no setor de software, né? No melhor segmento da bolsa, novo mercado, possui aproximadamente 193 milhões de ações, tem 100% de tag along porque está no novo mercado e possui um free float de 74%. O maior acionista dela é essa LCEH Participações e Empreendimentos com 14%, não possui participação do governo e tem uma cotação, a última cotação dela foi de R$ 65,41. A Sinqia, ela também está no mesmo setor, também está no novo mercado, possui praticamente 71 milhões de ações, está com 100% de tag along, possui 62% de free flow. O maior acionista é o fundo gerido pela X Investimentos, tem 10%, possui participações do governo por via do BNDES e tem a última cotação a R$ 18,45. Por fim, a Lynx, tá? Ela também está em software, também novo mercado, possui praticamente 190 milhões de ações, 100% tag along, free float de 61%. O maior acionista é essa GIC Private Limited com 10% e também possui participação do governo através do BNDES e a última cotação dela foi 32%. Então a gente percebe que todas essas três ações aí, por estarem no setor de software, não possuem um acionista muito relevante, né? O maior acionista é da TOTVS com 14%. Eu gosto de ter um acionista um pouquinho com maior participação, né? Pelo menos uns 25%, mas nada para incomodar. Free float acima de 25%, muito bom. E o que realmente quem ganha nesse quesito, analisando friamente, inicialmente, é a TOTVS por não possuir participação do governo. Não que seja algo para mim que eu decida não investir numa ação, mas eu prefiro optar por uma empresa que não tenha participação do governo. E também a TOTVS tem uma outra vantagem, que tem um acionista com uma participação levemente superior, né, com 14%. Vamos aqui fazer a análise gráfica, tá? Então desde ali esses últimos 2 anos, né, de janeiro de 2018, ela estava iniciando ali mais ou menos R$30, praticamente chegou ali embaixo, muito próximo de 25, ali no final de 2018, e agora ela está R$65, mais que dobrou nesses 2 anos. A Sinqia, né, ela saiu ali de uma cotação na casa ali dos R$6, R$7, ali um pouco menor do que 8, chegou num valor muito próximo ali a 5,5 também no meio de 2018. Teve um pico em 2019, ali agosto, né, agosto, setembro de 2019, atingindo praticamente R$21, quase R$21, R$20, e agora está negociando na casa dos 18. Então, um ponto interessante, né, que ela praticamente saiu de 6 e foi para 18, ela triplicou nesses 2 anos. Tá? A Lynx, por sua vez, ela estava sendo negociada entre 21, né, chegou a ser negociada muito próxima dos 15, R$16, também ali no período de setembro, né, e a partir disso atingiu em abril muito próximo dos R$37, 38 quase, e agora está sendo negociado a 32, mas desde lá de R$20, né, ali 16, desde mais ou menos desses R$16 aqui, ela dobrou. Um valor um pouco menor, deve ter sido uns 70% de crescimento. Vamos analisar aqui a parte fundamentalista dela, né? Então a TOTVS estava com um valor de um patrimônio líquido de 357 milhões, foi para 2,4, né? Um crescimento bem forte, quase 8 vezes. Um EBITDA de 97 para 352, né? 3 vezes e meio, e um lucro de 37 para 115. Nesse período, né, todos esses 13 fluxos de caixa aqui, todos positivos, muito bom. Ela possui em caixa hoje quase 1,5 bilhão e tem uma dívida de R$469, ou seja, se ela pagasse toda a dívida dela, ainda sobraria mais de 1 bilhão, muito bom, nenhum comentário a fazer. Já a Sinqia, ela tinha, eu não vou analisar os primeiros 2 anos, tá? 2009 e 2010 dela, tá? Porque eu estava com o início das informações não tão precisas, né? EBITDA é 0 aqui, então não faz muito sentido. Vamos fazer a análise de 2011, ela tinha um patrimônio líquido em 2011 de 10 milhões, em 2019 muito forte, 431, provavelmente, né, ou provavelmente com certeza
teve alguma nova emissão de ações aqui para ter esse pulo de 2018 para 2019. Então esse crescimento aqui não foi de lucro atrás de lucro, né? Foi um patrimônio, esse crescimento do patrimônio foi, assim, não olhei, né, com detalhe isso, mas por essa diferença de valor, com certeza foi emissão de novas ações. Um EBITDA saiu de 6 milhões para 13, né, dobrou no período. O lucro saiu de 3 para menos 3 milhões em 2019, muito ruim. E um fluxo de caixa nesse período aqui, os últimos 2 anos, fluxo de caixa livre negativo, não gosto muito. Caixa atual 368, né, com uma dívida de 62 milhões, ou seja, ela pagaria a dívida toda e sobrariam 300 milhões. Quando você olha esse caixa aqui, né, de 368, você já vê que saiu de 26 milhões para 368, com certeza foi emissões de novas ações. Tá? Vamos agora para a Lynx. Ela tinha um patrimônio líquido de 7 milhões em 2009, praticamente nada, né? E agora tem um patrimônio de 1 bilhão 825, um EBITDA de 23 para 190, um lucro líquido de 12 milhões para 47 milhões, fluxo de caixa livre nesse período todo, todos positivos, muito bom, um caixa atual de 1 bilhão e ela possui uma dívida bruta de 333 milhões, ou seja, ela pagaria toda a dívida e ainda sobrariam 742 milhões. No mesmo caso aqui, está analisando agora que eu também reparei, 2018 para 2019 teve um crescimento bem forte aqui, né, de patrimônio líquido e também esse crescimento bem forte aqui de caixa, né? Então provavelmente foi emissões. Deixa eu ver aqui a TOTVS. A TOTVS mesma coisa, tá? Então esse valor de caixa aqui, esse crescimento de 1 bilhão de caixa aqui praticamente, e esse aumento do patrimônio foram emissões novas de ações, tá? Então eu estou falando isso sem analisar o balanço, mas por esses números claramente seria isso. Eu fiz um resumo aqui até para facilitar um pouquinho mais, tá? Então eu peguei 2007, 2019, tá? Tanto da TOTVS, dessa Sinqia e da Lynx, na antiga Senior, e para facilitar um pouco a forma da gente visualizar. Patrimônio líquido da TOTVS cresceu 591%, né? Teve um crescimento de 591% nesse período, um EBITDA de 263 de crescimento nesse período e um crescimento no lucro líquido de 211. Anualizando essa informação, tá? A TOTVS teve um crescimento anual de patrimônio líquido de 17%, um EBITDA de 11% e um lucro líquido de 10%. Eu gosto muito dessa informação, tá? Eu gosto muito quando uma empresa cresce o EBITDA em X%, né? E ela praticamente não perde muito esse crescimento para o lucro líquido. Que você vai reparar aqui, por exemplo, na própria antiga Senior, né? Ela teve um crescimento de EBITDA de 10% e o lucro líquido dela diminuiu, né? Ficou negativo, saiu de 3%. De 3 milhões para menos 3 milhões, tá? Então isso aqui eu não gosto. E também a Lynx teve um crescimento no EBITDA de 24% anualizado, mas esse crescimento do EBITDA não se converteu em lucro líquido para o acionista, né? Para a empresa em 15%. Teve uma perda aí entre depreciação, amortização, impostos ou despesas financeiras de 9%, falando grosseiramente. Um outro ponto aqui, né, o fluxo de caixa da TOTVS 13 anos positivo, nenhum ano negativo, a Sinqia 7 anos positivos e 2 negativos, e a Lynx 11 anos positivos e 0 anos negativos, tá? Por fim, hoje as três possuem uma dívida líquida negativa, ou seja, ela com o caixa dela conseguiria pagar toda a dívida bruta e ainda sobraria dinheiro, né? Sendo a TOTVS com 1 bilhão, a Sinqia com 300 e a Lynx com 742. Claramente, nessas três empresas, eu olhando, né, superficialmente, sem ver o projeto das três, né, mas olhando os números, eu não pretendo investir na antiga Senior, tá? Numa empresa que tem um EBITDA de 13 milhões. Deixa eu até ver quanto é que está o lucro, na verdade. Cadê aqui? Qual que é a empresa? Essa é a Lynx, essa é a TOTVS e essa é a Sinqia, né? Uma empresa que tem uma receita líquida de 167 milhões e ela tem um EBITDA de 13 milhões, né? Então ela está dando um lucro operacional, digamos assim, de 10%, menos de 10%, 8%, 9% ali, né? E ainda mesmo assim é um lucro líquido de 3 milhões. Vamos ver aqui a Lynx, né? Ela tem uma receita de 749 e um EBITDA de 190, né? Então já um valor, se você multiplicasse por 10 aqui, então está quase 20% talvez, né, próximo desse número. E por fim a TOTVS,
ela teria um valor aí de 2 bilhões 394 de receita e um EBITDA de 352, próximo aí dos 15%, tá? Então, eu não gosto de uma empresa que o EBITDA está apenas 8% da receita líquida, tá? Voltando então para cá, para mim, eu particularmente não devo investir na antiga Senior por essas informações. E aí não faz sentido para mim entender o projeto dela. Se o resultado dela não está dando positivo, não gosto do fluxo de caixa em 9 anos, 2 negativos, sendo os últimos 2 negativos. Se fosse apenas isso, eu até analisaria um pouquinho mais, mas todas as informações para mim da antiga Senior não me atraem, apesar de ter um patrimônio líquido de 60%, mas esse patrimônio líquido, né, novamente, como eu falei, todos esses patrimônios líquidos de crescimento, eles claramente foram feitos ali por emissões de ações, tá? Então, para mim não é interessante dar muita ênfase nisso.